Ok, acho que estamos prontos para entrar. Nesse momento, 7h30 em ponto. Vamos aqui aguardar a entrada das meninas, da Késia e da Mel. Ah. E aí? Olá! Olá! Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Tudo jóia. Boa noite. Que bom. Nossa, vocês estão com uma iluminação mó boa, frontal. Eu tô meio, tipo, embaçado aqui nesse meio, com esse meio chroma key maravilhoso de MTV anos 90. Programa livre para os entendidos dos anos 90. Beleza, então, ó, já vou dar um tempinho para a gente se apresentar, mas antes só fazer aqui a apresentação oficial para o evento. Então, muito boa noite a todo mundo que está assistindo. Está começando aqui mais um bate-papo da nossa agenda oficial de eventos da Feira Online de Intercâmbio e Estudos no Exterior 2020. E hoje é um papo gostoso, um pouco mais solto, diferente das apresentações que a gente teve por aqui até agora, com a Melina e também com a Késia, que a gente vai falar um pouquinho sobre viagens, autoconhecimento e o que tudo isso traz para a gente em relação à conquista da nossa independência, da gente saber um pouquinho mais sobre nossos limites, sobre nossas virtudes e, né, enfim, para quem viaja bastante sabe do que eu estou falando e para quem não viaja muito vai adorar esse papo. Então, pessoal, por favor, se apresentem para as pessoas, começando aqui para a Mel, que eu tenho certeza também que ela vai apresentar um pouquinho a Késia. Boa noite, Mel, tudo bom com você? Boa noite, Fê, Késia, galera, tudo bem? Tudo ótimo. Bom, eu acho que já fiz algumas lives, estava aqui pelo Speeble, talvez algumas pessoas já saibam, eu sou consultora de vistos aqui, né, da Speeble. O Fê, né, só para a galera entender, né, no mês passado a gente fez uma feira de intercâmbio online, e aí o mês de maio inteiro, todo dia, a gente estava fazendo uma live, uma palestra para trazer informação para a galera que está a fim de viajar, né? E aí o Fê, né, quando a gente estava organizando tudo, o Fê me convidou e falou assim, você não está a fim de fazer, né, uma live, né, não precisa exatamente ser sobre visto, e aí foi me ajudando, né, sei lá, fala da sua experiência, das viagens que você fez. E aí, óbvio que na hora, assim, me veio o meu intercâmbio para Nova Zelândia e a viagem que eu fiz para o Uruguai, que você me ajudou. Eu falei, cara, eu vou ter que convidar a Késia para participar e a gente conversar sobre isso, né? A Késia vai se apresentar, né? Mas ela é mentor, aí explica melhor, mas ela é mentora de viagens, ajuda a galera também que está em transição de carreira. E quando eu fiz a minha viagem para o Uruguai, ela foi, assim, muito importante para me dar um empurrãozinho, assim, e ajudar eu a tomar coragem e ir sozinha, né? Ai, que Késia, eu vou deixar linda. você se apresentar. Então, super obrigada por ter vindo aqui, né? E compartilhar um pouco também da sua experiência, do seu conhecimento em relação a isso. Gratidão, Mel. Nossa, é um prazer estar aqui com você, porque a gente sempre se fala ali, né? E agora a gente está se vendo aqui, podendo conversar, trocar uma ideia. Então, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho? Acho que sim, né? Pois é, eu me chamo Késia Nascimento, né? Eu tenho ali o blog, que na verdade não é um blog, eu vou explicar isso mais para frente, caso venha, né, a calhar, mas eu tenho Viajando Comigo Mesmo, que foi uma forma de eu colocar ali as transformações que eu estava vivendo por meio das viagens, né, para o mundo e compartilhar isso daí com a galera. Então, a minha filosofia de vida nesse aspecto viajante é sempre faça você mesmo, aprenda você mesmo, seja autônoma, seja independente, para você poder explorar o mundo à sua maneira. Né? Então, ali dentro eu estava conversando com a Mel, né? Eu tenho os 10 mandamentos dos viajantes ali, onde eu trago algumas sequências, né, do que você precisa cuidar antes de viajar, para poder seguir de forma segura, principalmente mulheres, né? Eu acho que a clareza e a segurança, ela dá essa base para a gente poder seguir com o nosso feeling, né? E explorando não só o mundo externo, mas como o mundo interno também. Sim, e é inclusive isso que eu ia falar, porque assim, quando eu pensei no tema e quando eu lembrei das viagens, assim, uma coisa que é para mim, que daí eu queria passar para a galera, assim, né, que está a fim de viajar, que eu tinha insegurança de viajar sozinha, né? Então era um ponto em comum nessas duas viagens.
E aí, durante a minha experiência também trabalhando com a galera no intercâmbio, eu via que muitas vezes as pessoas tinham esse receio, né? Putz, eu vou para um país que eu não conheço, que eu não falo a língua, né? E assim, né? Quem passou por mim é porque foi, mas eu sei que tem gente que acaba deixando esse sonho e esse objetivo de lado por conta desses receios, né? Por conta desses medos. Então, quando eu pensei no tema, além do autoconhecimento, assim, né? De trazer assim, né? Que às vezes a pessoa fica com esse receio, mas que vale muito mais a pena você ultrapassar essa barreira, né? Porque o ganho é muito maior, né? Sim, É 1000 vezes assim, a experiência que você ganha toda vez, a questão do autoconhecimento, assim, né? É incrível, né? sem Quer dizer, dúvida. E sabe como que foi meu pontapé inicial, Mel? Ó, eu tô até com a é. blusa da Irlanda, ó. Olha que legal! Foi um intercâmbio, porque quando Oh, eu tinha lá meus 24 anos, e que eu pensei que... Porque foi uma sucessão de acontecimentos, né? E quando eu falei assim, cara, tem alguma coisa de errado com a minha vida, eu não fiz nada, tenho 24 anos, não fiz nada, não conheço nada, não sei falar inglês, né? E aí, o que fez me despertar mesmo foi a ida à China, né? A trabalho para a China. Quando eu voltei, falei, eu quero ir embora. Demais. Eu quero ir embora. E aí, em 15 dias, eu pedi demissão e fui. Só que, claro, né? Eu não sabia inglês, eu não sabia viajar, eu não sabia nada. Eu só sabia que eu tinha uhum. vontade de ir. E aí, eu fechei o intercâmbio, 3 meses na Irlanda, só para eu aprender um inglês, assim, mais legalzinho para poder seguir. E foi Ai, que assim, legal. sabe, muito, muito, muito importante, porque eu não sei se eu teria tido a coragem de ir sem essa base, essa segurança de alguém me cuidando. Eu lembro que o nome do meu agente era Saeta, meu amigão até hoje. Saeta. E aí ele, não, quer dizer, tá Ai, tudo que certo, legal. tá tudo bem. E ele mandava mensagem, ai, Saeta, eu tô aqui no aeroporto. Ai, meu Deus, que medo. Eu lembro que eu parei na Victoria Station, lá em London, e aí fiquei olhando assim, aquele monte de gente. Gente, eu sou do interior de Rondônia. Né? Eu morei 10 anos no Mato Grosso antes de ir para a China e depois ir embora, né, fazer meu sabático. Uhum. E eu falei, caramba, como é que eu vou sair dessa estação? Fiquei lá um tempo. Não, e aí que começa, né? Para mim também é a mesma coisa, assim. Foi minha primeira viagem internacional quando eu fui para Nova Zelândia. Sim. E aí, assim, né? É uma viagem muito longa, né? De tempão, assim, dentro do avião. E aí eu lembro que aí começa a coisa, né? De você se desafiar, tal. Porque o meu voo atrasou, né? Então, aí quando eu cheguei lá, o transfer que ia me buscar já não estava mais. Daí você já tem que, Nossa, né? Se O primeiro virar, né? pânico. Eu meu falei, e Deus. agora? Como é que eu vou fazer? E aí o sotaque é completamente diferente do que a gente está habituado. A gente está habituado com o inglês americano, né? E Eu acho que até agora, como é que eu faço? mesmo o fato de você ler algumas placas que elas podem parecer muito óbvias, mas por elas estarem Sim. em outro lugar, você pode falar assim, tá, mas será que é isso mesmo? Se eu pegar um ônibus aqui, será que eu não vou parar do outro lado do mundo? Você não Literalmente. confia. É, Você não confia em si eu tô mesmo, vendo as coisas mais pronto, né? básicas. É. É muito engraçado, Mas né? aí o que foi legal para mim, assim, né, para eu perder esse medo, foi buscar informação. Né? Tem gente que é mais despachado, pega e vai, né, compra sua passagem de ida e vai se virando, mas outras pessoas não, né? Então, às vezes, precisa de um planejamento, né, precisa conhecer. Então, a forma de eu conseguir, né, fazer as minhas viagens tal, de forma, né, mais tranquila, eu acho que foi buscar informação. Então, sei lá, para o intercâmbio é isso, acho que a agência ajuda muito, né? Ele vai te acompanhando do início ao fim, né? Te ajuda até assim, escolher o lugar que você vai ficar, que escola que é legal para você estudar, né? E os detalhes, assim, com a experiência, né? Os consultores, eles vão passando assim, detalhes e dicas sobre o dia a dia do lugar que você vai, né? Eu acho que isso tudo vai tranquilizando para você deixar o medo de lado e dar o primeiro passo para viajar, né? Eu acho Com que isso certeza. é Uma muito coisa que eu legal. acho, que eu imagino, né, na verdade, é que eu falo assim, empatia existe um limite. Eu acho que empatia você tem que ter alguns elementos em comum que você consiga realmente atingir essa empatia. Por exemplo, é a questão de mulher, né? Uhum. Eu fico pensando numa mulher chegando em alguma cidade aqui no Brasil e tendo, por exemplo, você deu um problema no seu transfer, que nem você falou, ou você não tem Sim. alguma forma de transporte, alguma coisa, você vai ter que dar uma bela caminhada de um lugar para um outro,
ou falar com algum estranho ou alguma coisa. Em outros países isso é muito mais fácil. Você pode ter uma segurança maior de se permitir a fazer coisas que aqui você teria 3 pés atrás, assim, sabe? Né? Eu fico pensando nisso, por exemplo, o próprio caso quando minha namorada morava em Guarulhos, eu morava em Interlagos, a gente estava a 35 quilômetros mais ou menos de distância um do outro, e para mim era super fácil fazer as coisas, não sei o que lá. Para ela que ficava lá, ela não conseguia fazer nada em São Paulo porque era sempre muito inseguro se ela quisesse fazer alguma coisa por conta de lá para cá. Sim. Assim, para a galera, principalmente que vai fazer intercâmbio, vai nesses países assim de primeiro mundo em que tudo é organizado, né? Eu acho que até isso facilita, né? Então, eu gosto, por exemplo, também de estudar, de ver assim o mapa da cidade e tal. E até isso tranquiliza, porque muitas vezes, por exemplo, São Paulo, que é muito louco, né? Assim, é difícil para entender, assim. Aí minha mãe até ela brinca, ela fala: "Cara, quem conhece São Paulo vai andar em qualquer lugar do mundo assim tranquilamente, né?" E olha que as pessoas aqui são super solistas em relação à informação. Você fala: "Meu, não sei chegar, faz isso aqui, faz isso aqui, faz isso aqui." Só que ainda assim é um emaranhado de coisas que você não vai topar tudo. Em relação ao mapa, eu também sou rata de mapa, assim, eu amo mapa. Eu trabalhava com logística, né? Meu antigo trabalho, fazia isso. E uma coisa que eu descobri que me ajudou muito, assim, nas viagens foi baixar no Google Maps mesmo a parte da cidade no offline. E aí, além disso, eu colocava todo o meu trajeto do dia. Nossa, eu era psicopata demais, assim, das viagens, de organizar essas coisas, sabe? O dia inteiro era todo sistematizado, organizado do ponto A para o ponto B, uma loucura, assim. O começo, eu acho que é normal ser assim, porque isso traz segurança para você pegar transporte, para você caminhar mais de boa, mais tranquila, né? A primeira vez que eu fui para a China, eu não me aventurava a sair do quadrado, assim, em termos de tipo, ok, eu tenho internet, eu vou. Se eu não tenho internet, eu não vou. Né? E aí até que teve uma vez que a gente se perdeu lá e tá tudo bem. Foi na segunda vez que eu voltei para a China e a gente se perdeu e todo mundo muito puto, sabe? Mas como assim? Você tá perdida? Não era pra gente estar perdido, estamos perdendo tempo. E aí, no fim das contas, a gente parou num lugar, num shopping, que era como se, assim, o shopping era um telão no teto, assim, uma coisa surreal. E a gente estava cansado de comer comida chinesa. E aí a gente encontrou um restaurante italiano, a gente jantou lá, mas assim, foi o oásis, sabe, pra galera. A gente já tava lá um mês, comer macarrão, assim, normal, sabe? Aí eu falei, gente, tá vendo? Não tem nada em se perder. Às vezes é bom se perder, mas esse se permitir se perder, ele vem com o tempo. Conforme você vai vendo que o mundo é mais tranquilo do que a gente imagina, sabe? Deixa eu fechar. Eu acho que ainda estou no primeiro level aí que você falou, porque quando eu vou fazer a viagem, principalmente quando eu vou sozinha, aí eu tenho que estar mais tranquila, eu gosto de fazer todo esse planejamento. Aí normalmente eu já traço um roteiro dos lugares que eu quero conhecer, né? Já reservo lugares para ficar, eu me sinto mais segura, né? Mas eu quero ainda chegar no nível, tipo, só comprar passagem de ida e me aventurar. Porque é isso, acho que as coisas que vão acontecer, porque assim, você planeja, tudo bem, né? Mas às vezes a coisa, né, pode sair um pouco do planejamento e tudo bem. Eu acho que aí essa coisa do autoconhecimento, dos aprendizados, vem dessas coisas que às vezes saem errado, né? Porque como você vai lidar com as situações, né? Com as coisas diferentes, com as culturas diferentes que você vai né, se deparar, com as pessoas que você vai conhecer. Eu acho que tudo isso, aí a gente já entra na questão, né, do autoconhecimento dentro da viagem, né? Sim, e os perrengues são as melhores formas, assim, a gente vai se interrompendo, né? Ai, meu Deus, eu sou de interromper demais, mas você me corta, porque eu vou falar nada. Mas eu amo o tal do perrengue justamente por conta disso, sabe? Porque, na realidade, são os perrengues que trazem pra gente esse você trava, você fala, e agora? Eu preciso tomar uma ação. Sim. E aí você começa a conhecer coisas e pessoas dentro de si mesma, sabe, que você até então não conhecia, porque a gente está sempre no automático, né? Não, eu vou no que é seguro. E quando a gente não tem essa segurança, aí a gente descobre novos eus, novas capacidades, novos talentos, né? Até de falar uma língua que a gente não domina. Sim. Né? Até eu tenho uma prima, assim, que sempre me incentivava. A gente sempre viajava de galera e também, assim, é muito legal, óbvio, né? Também traz um monte de aprendizado, mas ela sempre me incentivava. Ela é super mochileira, também viaja, mas ela sempre falava, cara, vai, porque assim,
Às vezes você está em grupo, tipo, e aí, onde a gente vai ficar? Onde a gente vai se hospedar? Você entra no consenso, às vezes você fica porque a maioria vai ficar. Ela falou, quando você vai sozinha, você tipo, tem que ouvir o seu eu, o seu desejo, né? E aí você começa a se descobrir, porque daí você, né, acorda, tipo, onde eu vou tomar café da manhã, se eu vou tomar, se eu quiser, né? Onde eu quero passear, né? E a partir dessas coisas, você vai começando a se ouvir, a se descobrir, né? E acho que o autoconhecimento vem muito disso. E aí das coisas que vão dando certo e outras não, como que você vai enfrentar e aí assim, você tem que lidar, né? Porque você está sozinha, você tem que resolver, né? Ser dono de todas as decisões do processo, né? Exato, É diferente. exato. E o que você falou de galera, né? Isso tudo tem tudo a ver. E não tem como, quando você está viajando num grupo, alguma coisa, todo mundo ter a mesma voz ativa. Não tem como. Vira uma zona, né? Alguém tem que seguir, assim, Tem que outras ceder. pessoas. Né? Não Ceder, tem ceder, como. ceder, ceder. Foi isso que me revoltou na minha primeira viagem internacional. Foi em grupo, né? Eu não fui sozinha. Foi em grupo e eu não tomava as decisões, não tomava absolutamente nada de decisão, porque eu não sabia nada. Então a minha opinião era bem inválida, sabe? E eu fui seguindo no fluxo das outras pessoas, no gosto das outras pessoas, e aquilo assim me arrepiou de tão não eu, que eu tive que viver uma viagem não minha. Aquela viagem não era minha, eu paguei para estar lá, mas ela não era minha. Né? Até que foi nessa viagem, inclusive, que eu tomei a decisão de pedir licença para o grupo e passar um dia ou outro sozinha, sabe? Na cara e na coragem, foi na Colômbia isso. Mas foi um acordo, só que o acordo não saiu bem direitinho, porque as pessoas, elas parecem que, quando a gente faz isso, parece que a gente está rejeitando o grupo, né? E, na verdade, as pessoas não conseguem entender que, às vezes, a gente precisa de um momento, né? A gente precisa de ter ali aquela coisa nossa. Então, você não precisa viajar 100% sozinha, você pode viajar com o grupo, mas desde que hajam acordos que possibilite cada um fazer o que quer. Porque senão, eu não consigo mais, sabe, Mel? Nem com meu marido. Eu mando ele às favas. Fica aí no hotel, eu vou dar um rolê. E fazer o que eu quero, né? Porque senão a gente fica cedendo. Eu acho que as viagens, no final, elas são um ponto que eu acho que toda pessoa ela poderia se propor a fazer isso. Também eu acho que na busca da individualidade dela do dia a dia, né? Eu acho que muito por causa das rotinas que a gente tem, dos grupos mesmo, as pessoas que a gente convive e tudo mais, você vai criando uns sistemas, até mesmo você cria para você próprio, né? E a gente não pode falar também que é culpa das outras pessoas, que a gente faz os nossos, né? Que a gente faz o que a gente faz. As viagens são uma boa forma da gente retomar nossa individualidade. Você descobrir os seus gols, você passar pelos seus problemas, você descobrir que você com si próprio, sabe, tem os prazeres, tem as coisas diferentes para você explorar e não só, que nem você falou, até vezes eu e meu marido, a gente até se separa um pouco, porque são perspectivas diferentes das coisas que vocês vão fazer. E eu acho que a gente sai da coisa da zona de conforto, né? A gente normalmente fica muito no automático. Né? E quando você sai, ver tudo de uma forma diferente, né? Se observar e observar o lugar que você está, as pessoas que você conversa de outra forma, né? Então, aí a gente passa também a ver muitas coisas, quebrar paradigmas, né? Que eu acho que vai trazendo esse conhecimento e ajuda a gente a se desenvolver como ser humano mesmo, né? Então, quem sempre viaja, acho que não tem como, assim, a gente fica diferente, né? A gente volta para o nosso país de origem, assim, com outro olhar, né? E eu acredito até que a viagem, ela sirva para afiar a nossa intuição, afiar, inclusive, o nosso radar mesmo, né? De prestar atenção no que está rolando, no outro, principalmente, porque quando a gente viaja, principalmente com outra pessoa, a gente fica naquela cúpula, né? Energética, que querendo ou não, ó, tá eu e ela, não precisa de mais ninguém aqui. Se passa alguém sozinho, você nem viu a pessoa tá sozinha ali. Mas quando você tá sozinha, você fica muito mais mais empática mesmo, né? Contigo, com as suas necessidades e com a do outro, né? A menina tá sozinha, eu vou chegar ali no bar para tomar uma cerveja com ela, sabe? Num pub, assim. Eu fiz muita amizade em pub e eu recomendo sempre, quando você vai tá viajando sozinha, vai pro pub,
que você faz amizade. Porque sempre vai ter alguém sozinho, né? Aqui no Brasil, como é bar, é aberto, é mais complicado, porque tá todo mundo em galera. Mas eu gosto muito dos pubs porque sempre vai ter alguém no balcão, né? E aí é a forma de você fazer uma amizade ali, enfim. Né? Sabe que no Brasil mesmo eu já usei isso muito como exercício de aprender a sair da minha zona de conforto e como eu me colocar, principalmente em relações sociais, assim, sozinho abordar pessoas. E no Brasil, às vezes pode até parecer estranho, sabe? Você tem uma pessoa que está sozinha em um lugar desse. Pode ser, você mesmo, se você vê alguém, você vai achar estranho. Você fala assim, essa pessoa ou tal coisa, ou ela tá armando, ou ela é bizarra, tá triste, sei ou lá. tá triste ou não tem amigos. Exato. Numa viagem, e numa viagem você já quebra esse paradigma, que você já olha, você pode falar, a pessoa viajando sozinha. É um excelente exercício. É um excelente exercício. Você se empodera demais, né? E aí, às vezes, as pessoas ficam com esse receio, né? Putz, eu vou ficar lá sozinha, abandonada. E eu acho que, às vezes, é até o oposto, porque é isso que você falou, né? Quer dizer, tipo, você tá em grupo, às vezes você fica só com o grupo, né? E não olha o entorno. E quando você tá sozinho, não. Até porque, sei lá, eu, por exemplo, quando faço viagens, assim, costumo ficar em hostel. Sim. E aí, assim, é muita gente viajando sozinho e não tem como não interagir, né? O próprio espaço, assim, sei lá, vai tomar café da manhã, todo mundo toma café da manhã junto, aí já começa no bom dia que todo mundo se dá e de repente vai fazer o passeio junto. Sim. Então, assim, você não fica sozinho, né? Então, era um receio que eu tinha, putz, e se eu ficar lá, não vou conhecer ninguém? É o contrário, conhecer muito mais gente viajando sozinha, né? Então, isso também já é um paradigma, né, que eu quebrei, que é isso, né? Não tem isso. Você sabe que tem um exercício também muito legal de fazer. Eu não sei, vocês que viajaram, vocês propuseram esse papo, tal, principalmente a Kézia, eu acredito que já possa ter feito isso. Não vale no exterior, mas no Brasil, vocês já chegaram um dia e falou assim, ok, eu vou talvez para uma rodoviária, eu vou pegar o meu carro e vou para uma cidade, para um lugar nada a ver, assim, é o primeiro que ia aparecer, sei lá, na placa, vou para um lugar desse. Já chegaram a fazer isso? Eu não fiz aqui no Brasil, mas eu fiz na Inglaterra e na Alemanha. Que legal. Porque eu passei um tempo lá e era a época que eu estava precisando, assim, sabe, perder um pouco esse controle. Então eu acordava e falava, ok, vamos lá ver que cidade que tem para a gente visitar. E aí eu ia para a estação e saía, assim, ao léu. Até que eu fui parar num campo de concentração, né? Uau! Tranquilo. Era a próxima parada, assim. Eu falei, tá bom, então vamos lá ver o campo de concentração, que era próximo de Berlim. Mas é massa. Deve ser libertador, né? Porque eu tenho que estar ainda, mesmo fazendo viagem, eu tenho que estar um pouco mais segura, assim, de me aventurar desse jeito que você falou. E não fiz, não. Então, e algumas coisas. E tem algumas coisas simples também que você pode mudar e que você pode experimentar um pouco, assim. Por exemplo, você numa viagem, ou até mesmo na cidade que você mora, você tem na sua rotina ou que você acostumou a fazer um certo caminho. Você experimenta fazer um caminho completamente diferente para as coisas que você faz. Não, eu vou pegar e vou a pé por aquele lugar, por aquele lado, Isso, eu gosto de fazer esse tipo de coisa, até por isso que eu tô falando. Cara, não, mas já... que, obviamente... Já sai do habitual, né? Já até o cérebro acho que já dá uma mexida diferente. Né? Quando eu voltei para o Brasil, eu caí aqui em Brasília. E eu não... Até hoje eu tô tentando me adaptar à cidade, sabe? E teve uma época que eu fiz o Projeto Brasília. Então eu elenquei todos os bares, restaurantes, ponto turístico, tudo. E criei um projeto para fazer um turismo mesmo aqui em Brasília. Então, eu tinha um dia por semana, eu tirava para ir conhecer alguma coisa nova. E aí tinha um dia inteiro por mês que eu fazia alguma coisa assim, bem turista mesmo, para me sentir turista na minha própria cidade. Que era o período que eu estava em casa, né? Eu viajava de 15 dias eu ficava em casa, 15 dias eu ficava fora. Nesses 15 dias, eu fazia pelo menos um dia para ver se eu amava mais, se eu criava amor por Brasília, sabe? Sim. E foi muito legal, porque você se sentir turista na sua própria cidade
é muito massa. Tu não precisa ficar viajando à torta e à direita. Tu pode fazer isso aqui agora, sabe? Não precisa esperar pegar um ônibus e um carro e ir para a próxima cidade, né? E o que você mais gosta de Brasília, no meio dessas andanças todas aí? Da Chapada? Da Brasília, Chapada, cara. eu acho interessante Brasília porque ela é uma dinâmica. Eu, pelo menos como paulistano, moro aqui em São Paulo, eu acho uma dinâmica completamente diferente, né, de São Paulo por conta das distâncias entre as coisas. Sim. Aí você tem os módulos, digamos assim. Eu detesto isso. Cara, eu gosto de coisa velha, sabe? Brasília é uma cidade muito nova, eu gosto de coisa velha. Sabe aquele centrinho caindo aos pedaços, assim? Tipo de Buenos Aires, lá de Montevidéu, esses lugares. E aqui não tem essas coisas, né? É o que eu sinto falta, assim. A cultura de fazer as coisas a pé, de você conseguir... É verdade. Eu gosto muito dessa conexão com as cidades, né? Falando muito sobre se encontrar e tudo mais. Eu acho que eu me encontro muito com São Paulo. E hoje, no bairro que eu moro, eu não sinto isso. Porque eu gosto muito dessa coisa da rua. Se eu viajo, eu gosto de tentar fazer a cultura local. Que nem você falou, sabe? A cultura local, a comida, não muito aquela coisa do turista. Sim. E, por exemplo, hoje, aqui em São Paulo, eu moro num bairro muito residencial, mais afastado, assim, que não dá para fazer nada a pé. Cara, me sinto como se eu estivesse preso, por mais que seja super arborizado, não tem a cultura, não tem as pessoas na rua, não tem vida no lugar, me dá uma agonia, assim, desesperada. É esse o ponto. Verdade. Eu também gosto de fazer as coisas a pé, assim. Por isso que a coisa do mapinha, de ver, assim, é para explorar mesmo, né? Porque daí você olha, né? Você entra no lugar, né? É totalmente diferente, assim, né? Exato. E voltando para essa questão que você falou, né, Mel? Mas eu ainda não consigo chegar, não tô nesse nível de, ok, vou lá e seja o que Deus quiser, né? São etapas mesmo, sabe? Porque eu jamais imaginaria que eu faria alguma coisa assim um dia, sabe? De comprar só a passagem e ir só com a passagem. A minha última viagem, assim, foi muito libertadora, porque eu só reservei os 3 primeiros dias de hostel. E aí depois eu falei, vamos ver o que vai dar. E é muito gostoso, assim, dá um pouco mais de trabalho. E principalmente porque trabalha muito aquela coisa do FOMO, né? De a gente achar que vai ficar sem ver alguma coisa. Que a gente vai perder alguma coisa. Porque quando a gente começa a viajar, a gente tem muito disso, né? Pô, como que eu vou para Paris e não vou para Torre Eiffel? Né? Como que eu vou para tal lugar? Se eu for para tal lugar e eu não ver tal coisa. Então a gente fica nessa neura de ter que cumprir alguns checklists, algumas coisas padronizadas, assim, que todo mundo faz, que todo mundo vai, né? Em Paris mesmo, eu lembro que eu passei pela torre assim e fiquei no café e pronto. Para mim, eu passei a tarde ali no café. A atração não foi a torre, mas foi ver ali o movimento, sabe? O ambiente. Então, é isso. Então, eu senti muito essa coisa da cultura local, né? Como você falou, tipo, sentir a galera, a rua, essa coisa. Né? E aos poucos a gente vai criando essa estrutura para poder dar passos mais livres, digamos assim. Né? Mas isso é muito natural e saudável. Né? E cada passo que a gente vai dando, assim, pelo menos, por exemplo, na viagem que eu fiz para o Uruguai, fazia muito tempo que eu não viajava sozinha, né? E aí eu lá comigo, assim, no fim da tarde, andando lá beira-mar, lá na Rambla e tal, cara, tipo, nossa, eu agradecia muito, assim, putz, que privilégio, né? E não só de estar num lugar que eu já estava a fim de conhecer um tempo, mas essa coisa, putz, eu venci o medinho, né? Eu dei um passo, eu consegui me desafiar, né? Aí, sabe, a sensação de vitoriosa mesmo, né? Porque tem gente que às vezes não desafia e fica com a frustração, né? E aí os ganhos que vêm, né? Agora a gente falando de autoconhecimento também, assim, entrando muito nesse assunto, assim. Eu tô até atendendo uma estudantezinha que está lá na Austrália e eu acho que ela é formada na área de aviação civil e agora ela está fazendo um curso para ser professora de yoga. Meu né? Deus! Quer dizer, então assim, lá na viagem dela, né, ela foi vivendo coisas, vendo as coisas de forma diferente e hoje está dando um outro direcionamento para a vida, né? Que eu acho que essa coisa do autoconhecimento que a gente fala, né? De olhar para você, dos desejos que você tem, né? E aí, às vezes no meio de uma trip você tem um insight e fala, não, cara, eu quero, né, de fato viver o meu sonho, né, real. Então, porque eu fiquei muito surpresa, assim, né, porque são áreas completamente diferentes, né,
E às vezes acontece mesmo, assim, dentro do intercâmbio, vira e mexe, eu pego estudantes, assim, de áreas diferentes, assim, né? Porque conhece outras culturas, conversa com outras pessoas, começa a ver as coisas de uma outra forma, né? E vai se resgatando, né? E aí Muito. vai... Saiu do É isso. estigma da carreira, né? Sim, Tem que sim, seguir aquele caminho e exato. vai. E vocês, né, que hoje trabalham, né, a Mel, que trabalha diretamente comigo, né, com o departamento de vistos da Spill, tudo mais, Kézia, que trabalha com viagens, como coach e tudo mais. Como que vocês tomaram essa decisão de trabalhar nesse ramo? Então, Quer começar? pode ser. As viagens, para mim, assim, o mapa mundi, né? Não dá para ver. Mas o mapa, ele é praticamente várias Dá, pecinhas do nosso quebra-cabeça que a gente dá vai para ver um pegando pedacinho aqui, tá bem no e cantinho. juntando. É, ai, tá ali, ó. Ai, tem 2 mapas aqui em casa, na falta de um tem mais um. E nessa história de ir, de voltar, de ir, de voltar, eu fui juntando essas pecinhas, né? Eu não imaginava que eu ia fazer o que eu tô fazendo hoje. E as viagens, elas foram esse grande despertar mesmo para as coisas que tinham dentro de mim que eu gostava, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar como criadora de conteúdo, o que fazia meu coração, sabe, ficar assim mais forte, não era dar dica para a galera, era ensinar como fazer. Então, quando as pessoas vinham me pedir informação, dicas, essas coisas mesmo de blogger e tudo mais, cara, não tinha tesão nenhum naquilo, sabe? Eu falava, quando a pessoa era legal, massa, né? Vamos lá, amiga, tipo amiga, né? Vamos lá, é amiga. Agora, quando aquilo se torna uma coisa assim, muito padrãozão, assim, do seu dia a dia, é, meio que perdeu, assim, o tesão da viagem para mim, sabe? Falei, nossa, mas eu tenho que viajar só para fazer isso, e aí eu detesto de tirar foto, porque para mim os melhores momentos eles não são registrados, não dá para registrar, são rápidos. Fazer um post de E uma pousada, alguma coisa do tipo. eu detesto isso, cara, eu detesto isso. E aí eu entendi que eu gostava mais de ensinar como fazer do que o que fazer. E foi aí que o meu blog, na verdade, nunca foi um blog, porque eu coloquei ali um conteúdo estruturante, tipo, olha, lê aqui que você vai conseguir fazer sua viagem solo, pronto, né? E aí depois veio o meu curso online, e aí eu fui passando tudo. E aí depois as outras criadoras de conteúdo viram que eu fiz a minha transição de carreira, né? Deu tudo certo, em um ano eu já estava monetizando com essa nova profissão, e elas vinham me pedir, né, informação, como é que eu fiz, como é que fazia, né? E aí eu comecei a mentorar essas mulheres, essas blogueiras, essas influenciadoras. E aí foi abrindo um outro universo, assim, onde eu fui ajudando outras pessoas a construírem sua marca, a construírem seus negócios, né? Por meio do quê? Do seu grande sonho. Todo mundo sonha, né? Acho que todo mundo sonha em viver de viagem, na verdade. Sim. Que, viagem, quem que não gosta da viagem, né? Mas é uma coisa assim que tem que vir muito do coração, porque a viagem pela viagem morre. Se não tiver um propósito muito grande ali, no final das contas, até isso acaba. Né? E foi então esse transitar, esse trânsito mesmo em ajudar o outro a como fazer, que eu fui descobrindo o meu lugar no mundo, né? E hoje estou aí. Estou aí, fazendo a mesma coisa, mas não Engraçado só que para viajar. quando eu falei com você, eu tive essa sensação, né? Porque né, você é profissional, né? Mas quando a gente trocou uma ideia, a sensação que eu tinha era essa, mas nossa, estou conversando com uma amiga aqui que está me dando um toque de como fazer a viagem e tal. E eu achei muito especial por isso, né? Porque não é aquela coisa quadradinha, tal, né? É Não dá. diferente, assim, é gostoso. Eu acho que também tem a ver com como a gente funciona aqui, né? É Spibo. Então, eu também já estou um tempo no mercado, eu era de uma área completamente diferente. Eu era formada na área de moda, trabalhava nesse mercado, mas fiquei meio de saco cheio. E o intercâmbio foi um lugar que eu queria me conhecer, né? Falar, bom, eu não quero mais trabalhar com moda, mas o que eu quero fazer, né? Então, eu fui viajar para espairecer e pensar. Apaixonada, óbvio, né? Tinha viajado, intercâmbio, a experiência que eu vivi. E aí eu falei, acho que eu quero trabalhar com isso, né? Eu não trabalhei na área comercial, sempre fui nos bastidores, assim, do intercâmbio, mas com visto eu comecei a ter a proximidade também com os estudantes,
E o que eu curto é isso, assim, né? De você participar junto com ele na construção do sonho. Então, é diferente de você vender um negócio que você pega na prateleira e, ó, então é isso aqui. Você está trabalhando no sonho. E como você viveu isso, você sabe como é. Então, é da mesma forma que você, né, fala com o seu público, assim, né? Quer dizer, tipo, é muito próximo de como alguém que gosta e quer ajudar, né? Não só, sei lá, vender um produto tal, é realmente ajudar a pessoa a realizar sonho. Então a gente acaba até virando amigo, né? Torce junto, fica feliz e chora junto, né? Porque Você é se isso, realiza um assim, pouco, né? né, com o sonho da pessoa, né? Você se vê Total, parte daquilo, total. você sabe que é Exato, gostoso. sim. É que nem quando É você tem ontem, Eu uma lembro música, de... alguma coisa que você gosta de... Ai, desculpa, galera. pode falar. Ah, não, desculpa, né, que às vezes dá um pouquinho de atraso, aí a gente se atropela. Então, por Continua, favor. continua. Não, eu quero falar que nem quando você indica para uma pessoa uma coisa que você gosta muito, porque você quer que ela faça parte daquilo e que você que deu essa Sim, entrada para a pessoa, né? Você tem o gostinho de ter trazido ela para esse mundo. Eu acho que você ajudar as pessoas com isso é você trazer um pouco e você tem um pouco também do prestígio, sabe? De, ai, que olha o que eu fiz, Sim, que com legal para essa certeza. pessoa, eu fazer parte dela, a gente criar conexões por sim. conta de uma coisa que eu gosto muito. Eu acho que isso é fundamental. E até essa semana eu eu abri uma mentoria em grupo, né? Primeira mentoria em grupo que eu abri até hoje, né? Enfim, que eu comecei a operar assim agora, né? Nesse lance do grupo, porque eu sempre gostei muito do individual, né? E uma das coisas que eu adorava do Uhum. individual era justamente porque eu tinha oportunidade de não ter um projeto só, mas ter 10 projetos. Então eu não estou vivendo a minha vida, eu estou vivendo 10 vidas. Você, quando está fazendo por alguém, né? Você está vivendo aquilo com ela. Então, você não só está Sim. vivendo a sua vida, você está vivendo a vida com outra pessoa, sabe? E fazendo ela Uhum. se realizar e você se realizando junto com ela. Eu acho que esse é o lance do servir mesmo. Quando você consegue viver por meio das outras pessoas, né? Das experiências, das conquistas delas. E é uma coisa muito genuína, que vem do peito, que vem do coração, que tem Sim. que ser assim. Eu acho que todo mundo deveria operar desse jeito, sabe? Tipo, pô, que É massa, né? verdade. Igual você falou, cara, que massa eu ver a pessoa aí realizando um sonho, né? Eu acho que é disso que o mundo tem que ser feito. É. Só por dinheiro não rola mais. Uma coisa que, aí voltando um pouco para as questões, né, na viagem, uma coisa que você falou, né, uma viagem não pode ser a foto, né, aquela coisa, tem pessoas que vivem muito das fotos, às vezes até perdem muitos momentos Uhum. por causa de ter aquele momento Sim. registrado, quando na verdade ela não registrou o que eu acho que é o principal, que é a sensação daquele momento. Foto, para mim, tira Isso. muito a sensação do momento se você ficar muito preocupado com Fica no isso. externo. E tem uma coisa que eu mudo muito, assim, quando eu tô imerso em alguma coisa, é o seguinte, a gente, se você olhar muitas pessoas ao redor quando você está num ambiente muito urbano, né, eu falando muito aqui propriamente de São Paulo, você vê duas coisas que nunca saem da rotina das pessoas, que uma é o celular, óbvio, seja o que a pessoa estiver fazendo naquele celular, e música no ouvido. Fone de Uhum. ouvido virou o novo silêncio, né? A música, Sim. cara, todo lugar que eu vou, ou qualquer coisa que eu gosto de estar, para mim tem que ser zero música, zero celular, você tem que ouvir o lugar que você tá, você tem Sim. que estar, o barulho, que seja a poluição sonora, qualquer coisa. Eu vejo pessoas às vezes, vou para um lugar, vou viajar, vou pegar uma estrada, vou fazer alguma coisa, fecha vidro do carro, deixa ar-condicionado, liga, você perde a noção do ambiente, você perde uma presença que é totalmente diferente se você estiver nu desses aparatos, assim, que na verdade são feitos para tirar você daquele ambiente, né? Te dar uma imaginação, alguma coisa a mais, e deixa de você realmente estar sensorialmente presente. Sim. Eu vejo que quando a gente está nesse estado aí que tu tá falando, a gente está no limbo, literalmente, a gente está nem no céu nem no inferno, porque você não está nem no externo, né, na presença ali do que está rolando no externo, e muito menos na presença do seu próprio interno, ou seja, olhando para si, você está Sim. literalmente vegetando, né? Você está vivendo ali uma coisa, mas assim, você não está tendo atenção nem para fora e nem para dentro. E Sim. isso para mim é o automático daqueles mais terríveis que tem, né? Porque não interessa onde você esteja, se é numa viagem ou se é na sua vida normal, a vida vai continuar sendo uma merda. É aquela sensação, É. sabe?
E aí as pessoas têm essa sensação de que, pô, minha vida é ruim, minha vida não tá legal. Só que elas viajam, a vida continua não legal. Não adianta, você vai mudar de lugar, vai continuar não legal a parada, sabe? Porque é sobre você. Você não sabe nem estar fora apreciando o que tem ali, você não sabe nem estar dentro, porque incomoda vir para dentro. Perrengue mesmo. Por que ninguém gosta de perrengue? Porque perrengue faz você olhar as suas sombras aqui, ó, na cara. Ué, mas por que você está se incomodando com isso? É porque tem alguma coisa para resolver aí. Os meus perrengues sempre são na casa financeira, por exemplo. É sempre esse lance de justiça, sabe? Pô, mas eu vou pagar por isso aqui? Eu não tá certo, eu não vou pagar por isso, sabe? Tipo, dinheiro que some. Então, até eu enxergar que eu tinha uma certa... um certo apego, né? Porque quando a gente viaja, principalmente no intercâmbio, a gente conta moedinha. Eu contei no meu sabático moedinha mesmo, né? Era aquela coisa, tipo, você vai andar de ônibus com as amigas, não, é R$1,40, €1,40, me dá os 40. Então, o sabático, ele trouxe muito essa coisa do dinheiro para mim, sabe? Tipo, não, é centavos, cuida, porque é mais um pouquinho de viagem que você vai ter, né? E isso começou a gerar uma escassez muito grande na minha vida como viajante. Até que eu falei, não, precisa disso, né? Já chega, a gente não tá no intercâmbio mais. E aí eu fui trabalhando, e aí esse tipo de perrengue começaram a parar, começaram a não chegar mais. Entende? É muito lindo, assim, ver o processo mesmo, quando você consegue enxergar. É por isso que eu acho que isso que o Fê trouxe é importante mesmo, assim, você tá de corpo e alma no lugar, né? Porque aí você não só vai viver, né, e observar tudo, mas como conseguir se observar também, né? Porque realmente, você tá no lugar lá e tá ali ouvindo música, não vai fazer diferença nenhuma, né? E às vezes, nesse prestar atenção e observar as coisas, ou você vai, de repente, conhecer alguém que, se você tivesse lá alienado, você nem ia dar atenção, né? Ou conhecer um lugar legal, né? Ah, putz, olha aquele café, vou lá tomar aquele café, e a partir daí já se abre um monte mais, né? Várias outras coisas, e para o próprio autoconhecimento, né? Que às vezes você está num lugar super bonito, assim, traz um monte de reflexão mesmo, né? Igual eu falei, putz, eu ficava lá, nossa, só agradecendo, né? Puxa, que privilégio, né? Poder vir aqui e curtir um lugar super bonito, e conhecer pessoas especiais, e entender um pouco mais de mim, assim, né? Mas você tem que estar aberto mesmo, né? Não sair do automático, né? Porque no automático a gente já está no dia a dia, né? Então, é a oportunidade de ampliar, né? Eu acho que vale diferenciar um pouco aquela questão assim, né? Quando a gente está falando de viajar sozinho. Viajar sozinho não significa você se afastar de pessoas, significa você sair de modelos, sair de grupos, sair de rotinas. Exato. E aí, quando a gente fala, né, dessa questão da presença e tudo mais, cara, todo lugar, por mais banal ou desglamorizado que ele seja, ele vai ser um lugar muito rico de textura ou de uma cultura local. Tem gente que fala assim, ah, não, mas esse lugar não tem uma cultura rica que nem tem outro. Não, todo lugar tem uma cultura rica. A diferença é que algumas são peculiares daquele lugar e outros não. Todo lugar tem uma vida própria ali. Então, assim, todo lugar tem uma textura muito diferente. Assim, você vê como é a movimentação dos lugares, a forma como as pessoas se relacionam, como as pessoas se olham, como as pessoas se ignoram. Muito, assim... E por isso que eu falo assim, cara, você tem que ir para esses lugares, eu acho que né, mentalmente, para você absorver o máximo possível das coisas. E com certeza, quanto mais você fizer isso, mais você vai falar assim, cara, que experiência inesquecível, e que isso com certeza vai te trazer aprendizado. Ao invés de, por exemplo, você se fechar em microcápsulas para você, sei lá, se sentir mais... Não sei se é seguro, eu não sei achar essa palavra, na verdade. Você me fez lembrar de uma situação que aconteceu comigo na Ilha de Páscoa recentemente. Eu estava viajando num day trip lá, né, com um grupo, e aí começou a chover muito, cara, mas assim, muito. A gente estava lá na montanha, era tudo céu aberto e não tinha como, e a gente estava lá esperando a chuva passar, e aí um senhor mais velho pegou, cutucou assim o Rapa Nui e falou, e aí, essa chuva, hein? Como é que faz essa chuva? Não vai parar? Que horas vai parar essa chuva? Ele... mas o que você tem com isso? Aí eu, ixi! Aí ele, mas o que você tá preocupado com a chuva? Né? E só falou isso e saiu.
Aí eu fiquei pensando assim, sabe? Eu falei, mas é verdade, é uma coisa que é incontrolável. E eles vivem assim, a filosofia deles é essa. Tipo, aquilo que você não controla, mano, é a natureza que manda. A gente tem que obedecer, né? Eles seguem essa filosofia. E eu, assim, saí daquela viagem, assim, respeitando muito mais os tempos, assim. Ah, tá frio? Massa. Tá calor? Massa também. Tá chovendo? Beleza, o que a gente pode fazer? Né? É a forma como a pessoa pensa, né, naquele ecossistema mesmo. Sim. É muito rico. Sim, então, e aí você está aberto a isso, que vem o aprendizado mesmo, assim, né? Igual você falou, de respeitar a cultura local, a forma de viver, né? Ou como o outro pensa. Você volta diferente mesmo quando você vem para o seu país, né? Você está muito mais aberto mesmo por conta disso, né? De ter que lidar com pessoas diferentes, com culturas diferentes da sua, né? E às vezes você quebra também até preconceitos. Eu lembro que na minha escola tinha bastante estudante da Arábia Saudita, né? E às vezes a gente tem aquela ideia por conta da religião ser algo muito rígido ou talvez muito fechado. E, no entanto, eu acho que foi um da galera, assim, que eu achei muito próximo do brasileiro, por exemplo, assim, né? Claro que tem as questões religiosas que são bem diferentes, mas muito caloroso, sabe, assim, de acolhedor, alegre. Aí eu falei, cara, né, que coisa. E aí na minha classe tinha uma menina da Arábia Saudita, e aí eu também tinha aquela ideia de, sei lá, de submissão, não sei o quê. E não, ela era super empoderada. E nas aulas de conversações, assim, o professor trazia algum tema, ela sempre era daquela que tinha opinião e que falava. Eu falava, meu, que incrível, né? Às vezes a gente vai com uma ideia, e aí quando você está vivendo, quando você conhece, você vê que é outra coisa, né? E o quanto é rico, né? Você conhece mundos diferentes, assim, é único. Eu quebrei esse paradigma, assim, essas crenças na Índia. Eu passei 3 meses lá no projeto social. E quando, antes de a gente ir para esses lugares assim, a gente sempre pensa, ah, mas aquele lugar sujo, o rio é sujo, é tudo sujo, a galera não come, tudo raquíticozinho, né? Tipo, e aí, né? E quando eu fui para lá, que eu entendi a beleza que tá nisso tudo, que a beleza que tá na sujeira que a gente encontra, que a gente acha que é aqui, né, no Ocidente. A gente vê aquilo como uma sujeira. E na verdade, não, aquilo ali é pura religiosidade e espiritualidade, sabe? Porque 6 horas eles estão no templo, meio-dia também, às 6 da tarde também, às 21 também, à meia-noite também. Eles vivem para os deuses. E a rotina deles é toda encaixada naquilo. Tá, eu vou trabalhar, mas daqui a pouco eu tô no templo. Ah, vou fazer isso, mas... E aí você vai vendo as prioridades daquelas pessoas, que não tá no material, e sim no relacionar-se, né? No relacionar-se, ok. Quando eu cheguei, que eu vi a galera dormindo na rua, aquilo assim me chocava. Eu cheguei chorando já, horrores. Eu fiquei trancada dentro do quarto do hostel por 24 horas, sem comer, sem beber nada, que eu tava em choque. Eu cheguei à noite, eu tava em choque, menina. E aí que eu fui entendendo, né, aos poucos, como que funcionava. E lá eles, por exemplo, não tem cama mesmo. É muito presente, gente, é muito agora, sabe? Tipo, eu estou aqui agora, eu vou estender uma toalha e vou dormir. É um desapego, assim, fenomenal. E para uma pessoa que eu sou muito controladora, né? Eu tenho muito essa questão da ordem, sabe? E quando eu fui para lá e vi como eles funcionam mesmo, com as crenças deles, me deu, assim, uma sensação de como a gente está errado aqui, né? Como a gente está errado de julgar quem está lá no Oriente, porque a gente acha que é assim, mas não entende o porquê, de fato. Como funciona por trás disso. E aí você vai praticando mais empatia. E aí você vai... Aí entra naquele lance de ser cidadão universal, né? Nossa, eu estava com isso na cabeça, o cidadão do mundo, né? Porque daí você vivencia outros valores e traz isso para você, né? Então você vai trazendo um pouco de cada lugar que você vai, é transformador mesmo, assim, né? Por isso que eu, eu quero falar sobre isso, quero que a galera vá viajar, quero que vá fazer intercâmbio, e a partir disso, né? Que a gente brinca no intercâmbio que assim, a pessoa é picada pelo bichinho do intercâmbio e depois não quer parar mais, né? Mas é isso, porque é muito especial, né? A gente muda, a gente se transforma, é outra vibe, né? A gente volta muito diferente de qualquer viagem, né? Não só de intercâmbio, mas qualquer viagem que a gente faça, né? É muito transformador. E aí tem essa coisa também... Pode falar, meu. Pode falar. Não, pode falar.
Não, eu quero perguntar, Vamos todo mundo falar junto, então. Você falou de ser muito controladora e tudo mais. Eu acho difícil, né? Eu sou muito controlador para várias coisas. Eu acho difícil, talvez, a gente perder a característica, né? Que nem você falou do controle, que é a segurança e tudo mais. Mas você se vê lidando com esse controle de forma diferente, pelo menos a consciência desse controle. Você Sim. enxerga bastante diferença nisso depois das viagens? Muita. Sabe qual que é o lance? Por que a gente está falando aqui de empatia? Empatia, mas que raio de empatia é essa, né? Qual que é o lance, o grande lance da empatia? A empatia, ela ajuda a gente a entender que o outro, ele nunca vai mudar. Que quem pode mudar é a gente. Quando a gente conhece a realidade do outro, a gente aceita o outro. E quando a gente aceita o outro, a gente para de sofrer. Então, por que esse lance de empatia é importante? Porque as viagens é que são as maiores fontes de empatia. Porque quando a gente entende do outro e não julga e simplesmente aceita, a gente quer parar de controlar aquilo. A gente quer parar de controlar aquela situação, aquela pessoa, a forma como ela reage. A gente aprende que o único controle está sobre a gente no aqui e agora. E parece ser muito filosófico isso, mas, gente, é muito prático. É mais prático do que a gente pensa, sabe? É muito prático, de coração. E aí você relaxa, entende? Aí você, não, tá bom, lá vai eu querer controlar as coisas, mas você já sabe que não é assim, Kes, então relaxa aí, sabe? Você começa a se dar umas broncas, porque você já vai entendendo como você funciona naquele ambiente, e aí você já vai meio que preparada. Eu já sei que eu vou querer fazer tal coisa, mas na hora que acontecer, eu sei que eu posso ficar relaxada, porque é assim que o mundo funciona, sabe? Não sei se deu pra... É interessante. Eu sempre fui muito perfeccionista, né? E eu era muito incomodado, ou você cobra muito das pessoas pelos erros dela, né? Sim. Tipo, e quando você é muito assim, né, controlador, perfeccionista, você tende a ser mais egocêntrico e você julgar muito por causa disso. E uma forma que eu vejo da gente perder um pouco isso é quando a gente passa a cometer os mesmos erros que essas outras pessoas ou culturas que você está falando, você está cometendo igual. Ou quando você realmente teve empatia porque você passou pelo mesmo processo, né? Que aí você entende o porquê, às vezes o processo, se aquela pessoa quer realmente fazer aquilo ou não e tá ok com aquilo, se aquelas culturas são ok com aquilo que eles fazem. E porque ponto. você vive. Porque o lance é da sinestesia. É igual você falou. Você tem que sentir e tal. Cara, é o lance da... Todo mundo é sinestésico, querendo ou não. Né? Tem pessoas que aprendem mais visualmente, tem pessoas que aprendem mais escutando. Só que, na real, todo mundo aprende mesmo quando experiencia. Então, a viagem, ela tem esse poder de a gente experienciar. Por isso que a gente aprende tanto, sabe? É muito surreal, assim. A curva de aprendizagem vai lá... Né? Porque você tá ali na situação. Quando eu passei 3 dias sem tomar banho, com os pés pretos, na Índia, e assim, bem largada, querendo, tipo, tá ok, vamos ver onde eu vou dormir hoje. Aí eu falei, tá legal, dá pra viver assim, não é o fim do mundo, né? Sabe, que eu acho que isso tem muito a ver com... É que aí eu não vou querer também levar esse papo para uma filosofia tão grande, mas é que nem quando eu vejo muitas pessoas se questionando o que é felicidade, o que é felicidade, o que é felicidade. Eu acho que na viagem você por meio das sensações, né, essa troca sinestésica e tudo mais, você passa a dar mais apreço por satisfação, por coisas que te fazem bem, do que realmente você ficar vislumbrando coisas inimagináveis, assim, felicidade. Qual é? Olha, Cara, esteja presente, esteja se sentindo bem, que você vai ver como faz a diferença. É isso. Eu tive essa experiência quando eu troquei mesmo, o hostel né? por um hotel. Ui, perdão, Mel. Eu tive essa... Nossa, tá super com delay aqui a gente, hein? Normal. Mas eu tive essa experiência quando eu troquei o hostel por um hotel. Eu falei, eu vou ser mais feliz no hotel, né? Fui com essa intenção. Deve ser muito mais foda ficar em hotel mesmo, vamos ver. Cara, eu fui, paguei mais caro e nem fiquei no hotel, porque a minha essência de viagem é a rua, é estar com o outro. Então não fazia mínimo sentido eu investir em hotéis, em ficar em hotéis mais assim, sabe? E aí foi onde aí a gente vai se conhecendo, né? Porque daí você vai testando. E aí você testa, mas isso aqui não é para mim. Mas isso aqui serve. Não, isso aqui não serve. E é esse lance de você estar na rua e de você poder
ter as verdadeiras interações. A felicidade é a presença, como você falou, a felicidade é a presença. E na viagem você fica presente para o outro. Porque quando você vai para o ter, beleza, eu quero ter um hotel bom para dormir, massa. Só que você vai ficar naquele hotel quanto tempo do seu dia? É assim, eu não tenho nada contra, tá? Quem vai ficar em hotel, porque eu também fico, eu adoro. Mas assim, o lance mesmo é o que está por trás disso, né? Dentro de uma viagem mais longa, principalmente. O que a gente realmente dá valor no fim das contas? É nisso aqui, ó, nessa troca, nessas risadas, né? Não é no hotel que a gente vai chegar e vai dormir, entende? Então, acho que é isso, a felicidade é esse poder de estar aqui agora, interagindo e vivendo, né, várias vidas numa só. É legal que se a gente consegue trazer isso para o nosso dia a dia, né? Porque às vezes quando a gente está viajando, a gente consegue desconectar para conectar de verdade, né? Então, você conseguir trazer para a realidade, acho que aí vem essa coisa da mudança, né? Do ganho da independência, né? Do crescimento pessoal, né? Tentar trazer para a realidade, não ficar só uma coisa né? De quando você viaja, né? Igual o Fê falou, né? Gosto de andar aqui na rua, perto da minha casa, de ver as pessoas, é isso, né? Você aprende a ser, né? Sim, você aprende a ser você. E aí, quando você é você, você quer ir para um lugar onde é a sua vibe. E aí você se respeita, você começa a se respeitar. E aí, quando você começa a se respeitar, você começa a ter relações melhores com o outro. Porque quando a gente se cuida, né? Aí a gente consegue cuidar do outro. Quando a gente tá bem com a gente mesmo, aí a gente vai estar bem com o outro. É uma coisa assim, muito espelho mesmo. Né? Se eu não tô gostando de mim nesse momento, claro que eu vou achar que a Mel não tá gostando de mim também. Né? Essa é a tendência. Então, quando a gente vai para essa parte do ser e a gente entende isso, a gente gera esse respeito e a gente melhora a nossa vida aqui, né? Na rotina, no cotidiano. Então, essa é a grande herança da viagem, né? Quando você chega e fala, ok, eu entendo o que eu gosto agora. Eu sei o que eu tenho que dizer não e eu sei o que eu tenho que dizer sim. E assim a sua vida vai ficando mais leve, né? E vai sendo mais gostoso de viver. É isso mesmo. E, pessoal, partindo um pouco para os próximos passos aí, eu sei que a gente não está podendo fazer nada muito próximo, mas vocês já pensaram aí qual é a próxima viagem de vocês? Já sim, eu Já? posso falar, Mel? Pode. Eu tô indo para Costa Rica fazer um projeto social numa tribo indígena. E aí eu vou ficar 6 semanas lá com eles offline total, mexendo com a terra. E vou levar minha irmã também. Minha irmã tem 18 anos. E aí tô indo com ela, assim, vai ser uma viagem bem legal. A gente vai em dezembro. E essa pegada, né? Eu acho que esse ano é um ano muito, muito de olhar para o outro também, contribuir de alguma forma. Sim, é verdade. Seja no cotidiano, com o nosso servir, seja numa viagem por meio de um projeto específico, enfim. E eu achei bem legal. Tô indo pela IESEC, tô toda ansiosa aqui. Legal. E você, Eu, não? na verdade, ainda não pensei, mas eu ultimamente estava muito afim assim, de explorar o Brasil, de conhecer mais do Brasil. Tem lugares incríveis, assim, né? Sim. E às vezes a gente fica pensando muito para fora, mas explorar mais aqui. Às vezes também penso assim, queria melhorar meu inglês, acho que vou fazer intercâmbio de novo. Me dá umas vontades assim também, sabe? Ver de novo essa experiência, mas não pensei. A Colômbia é um lugar que eu gostaria de conhecer muito também. Tem umas praias legais, adoro praia. Mas acho que um destino fechado assim não tenho ainda não. Bacana. E você? Bacana, legal. Olha, gente, eu não tenho nenhum destino em mente, mas assim, se eu pensar assim, o que eu gostaria de fazer de próxima viagem mesmo, eu queria retomar viajar de bicicleta. Eu tenho o sonho que eu vou realizar, só não sei quando ainda, de fazer uma viagem de bicicleta pela Europa, de alguns países assim. Morro de vontade. Eu já fiz poucas viagens por aqui, né, Brasil tal, mas eu morro de vontade de fazer isso na Europa, cara. Tô secaço para fazer. É muito bom. E é um tipo de coisa assim que tem tudo a ver comigo, pela questão de ter muita energia, estar presente, de você realmente estar mais com a natureza,
a bicicleta te permite isso, né? Você tá vivendo devagarzinho ali a paisagem, muito, Sim. sabe? E vários ambientes diferentes, e ao mesmo tempo você tá sozinho, mas você não tá sozinho, você tem um grupo, você vive em barulho, você vive ao mesmo tempo em silêncio, você tá lidando com desafios corporais, com o mental. É muito bom, eu tenho vontade de fazer isso em breve. Ou que o trabalho me levar, não sei. Não sei para onde vão me enviar, sei lá, quando tudo voltar ao normal. Base, vai para não sei onde. Nossa, cara, que da hora, meu Deus do É céu. verdade. Eu namorei demais, eu namorei um francês na Índia que ele estava viajando o mundo de bike. E para Uau. onde a gente ia, tava com a bike. Eu fiquei traumatizada, porque a gente foi a gente ia para umas cidades assim, meio nada a ver, e ele com essa bike, eu falava, Jesus Cristo, como assim? Ele foi pro Japão, ele aprontou, cara. Nossa, Foi a experiência da vida dele, assim, sabe? Foi surreal mesmo. Que nossa, lindo, imagino. É que muito lindo. legal. E é muito dessa cultura, né? Você vê a França, a Inglaterra tem muito É, do cicloturismo. sim. E eu tenho um amigo, inclusive, que mora lá pela região, que é isso mesmo. E eu acho que ele também me influenciou muito nessa cultura. Você falou do Japão. Fazer o interior do Japão de bicicleta deve ser incrível. É muito legal. Você vê Caraca. as paisagens, as coisas do Japão. Eu não sou muito fanático, assim, por Japão, querer muito... Mas esse tipo de experiência, sim, me interessaria muito. Eu acho muito legal. Incrível. É Ah, verdade. gente, que vontade de viajar. Eu tava bem até agora, até encontrar vocês aqui hoje. Aquela Tava me dor segurando. boa. Mas eu também nunca tinha pensado nisso, assim, deve ser uma trip muito legal, né? Exatamente por isso, Surreal. você tá aberto, você tá vendo tudo, assim, deve ser uma super experiência mesmo. Sem dúvida. Faça, por favor, para a gente te acompanhar. Avisa a gente. Vou convidar. Nossa, eu vou lançar o convite, assim. É muito bom, cara. Sinto falta. Eu vendi a minha bike faz um tempo atrás aí, me arrependo amargamente de ter feito isso. Preciso pegar de Putz, eu tô volta. sem bicicleta também, viu? Faz falta. Ah, Ai, eu não meu, tenho galera, ó. bicicleta e não faz falta, não. Não faz falta, porque eu sou sedentária mesmo. É, eu e minha mochila, quase morro com a minha mochila e tá tudo certo. Sedentário, entre aspas, do jeito que você fala que você anda por aí, que você Não, explora. bastante. Mas só na viagem, eu preciso tomar jeito. Na viagem, uns 10 quilômetros por dia. Eu Nossa. também Mas ando aqui mais no em Brasil, viagem do que no dia a dia também. é, Pessoal, ó, a gente está com 1 hora aqui de bate-papo, né? E eu queria que a gente fosse aproximando. Eu queria saber o que vocês queriam puxar de última mensagem, último tópico que faltou aí para a gente fechar com chave de ouro esse assunto. Querem contar uma experiência de vocês? O que vocês mais guardam dessas viagens que, em relação ao autoconhecimento, independência, alguma coisa que marcou muito vocês? Eu acho que para mim não o que marcou assim, né? Quando a gente decidiu fazer essa live e falar sobre esse tema, eu queria trazer muito isso assim, de incentivar as pessoas a viajar, né? De perder os seus medos, de desafiar e realizar esse sonho, porque traz tudo isso que a gente falou, né? Não só a experiência de conhecer um lugar super legal, lugares e pessoas, mas o quanto a gente cresce mesmo, o quanto a gente volta diferente, né? E aí tudo na nossa vida e no nosso dia fica diferente, as nossas relações, o nosso trabalho, né? Então, eu queria muito incentivar a galera nesse sentido, né? Tipo, percam o medo, vão e façam essa viagem porque é transformador, muda completamente, né, a nossa visão do mundo. A gente vira um cidadão do mundo, né, igual a Kézia falou, um cidadão universal, né? Então, eu queria trazer muito essa mensagem, né, do quanto é positivo para a gente, o quanto traz de autoconhecimento, da gente conhecer os nossos limites, vivendo essas coisas, essas experiências completamente diferentes, né? De você falou de dormir, não tomar banho, dormir na rua, né? Não tomar banho, porque a gente vai se explorando, a gente vai se, né, dando a cara a tapa, né? E com isso vem a autodescoberta, né? O que você realmente quer fazer, quem é realmente você no mundo, né? E é isso. Ai, você falou tudo, Mel. Falou tudo. Não tem nem o que tirar nem pôr, mas eu acho assim que uma das coisas que me ajudou muito é que é uma frase que assim é meio clichê, né? Mas eu gosto muito dela,
é que mais faz quem quer do que quem pode, né? Então, assim, não interessa a forma como você está hoje, né, vivendo. Eu falo porque eu até os 20 anos de idade, eu só ia para Ribeirão Preto ver a família, né? Eu sou uma pessoa do interior de Rondônia mesmo, sabe? Do interiorzão. E hoje eu consegui já viver 30 países, né, em um curto período de tempo. E isso é muito possível, porque assim, se eu conseguir, sabe, eu acho que, mano, todo mundo consegue de verdade, assim, de coração. Não tô falando isso só porque é bonitinho, não. É porque é muito real, sabe? É só uma questão mesmo de priorizar, de você colocar aí a gente entra nessa parte que quem gosta de controlar ama, né? Colocar as metas, fazer umas listas, entender para onde você quer ir, né? Mas o único conselho que eu deixo mesmo, assim, de coração, de quem já viveu isso, é não siga o que os outros dizem para você fazer. Siga o seu coração, assim, entenda um pouco do que você quer de verdade da viagem. Não vá porque todo mundo está indo. Ah, porque o turismo agora para a Colômbia está bombando, eu vou para a Colômbia porque está na moda ir para a Colômbia, está todo mundo indo para Maldivas, para Grécia. Não. Às vezes você nem gosta de praia. Às vezes seu negócio é neve. Então, primeiro se pergunte antes de ir, o que que eu gosto? Do que eu gosto de verdade, sabe? Que tipo de clima eu gosto? Começa por aí, vai. Ah, eu gosto de ver aquelas árvores no outono, aquelas coisas maravilhosas. Aonde que você consegue encontrar essas árvores maravilhosas? Ah, é no Canadá? É na Austrália, sabe? Onde que você consegue viver isso, ter essas experiências? E aí você vai traçando ali, né? E tirando os excessos, porque daí você tira isso, que tá todo mundo, não, porque você tem que ir para a Grécia, para as Maldivas. Você vai tirando esses excessos assim, ó, e vai ficando só o que você quer. E aí, a partir desse momento que você sabe o que você quer, você vai fazer uma viagem com o propósito de ser você, independentemente do que está rolando aqui no externo, do barulho externo, né? E aí, assim, você volta com muito mais bagagem, cheio de presentes, porque a viagem é isso, né? Ela dá um monte de presente pra gente. É só você estar com as mãos assim para receber. Maravilha, pessoal. Obrigadão demais pelo papo. Ó, vou deixar aqui o Instagram da Kézia, o projeto dela, que é o Viajando Comigo Mesmo, correto? Isso, certinho. Estou colocando aqui para a galera. E, gente, brigadão pelo papo. Por mim, a gente mantinha esse papo aí por mais 2 horas. Se tivesse num bar, então, por 7 horas, né? Porque a gente merece. E aí, o próximo desse também, a Kézia vai dar uma palhinha desse violão que tá atrás dela ali para. Ah, dou. Junto com o Fernando, que também toca muito. Ah, meu Deus, então você uma... toca e eu canto daí. A Mel vai ter que entrar nessa também. Maravilha, queria agradecer muito e ó, quero não só fazer um convite de novo para vocês no mês que vem a gente fazer mais uma sessão dessa e, se possível, a gente fazer, né, junto logo mais, tomara que tudo volte ao normal para a gente se encontrar. Ou então se encontrar numa viagem por aí sem querer, né? Isso aí. Tá certo? Então, queria... desculpa. Então, por favor, eu ia chamar para vocês darem um tchau para a galera. Eu também queria agradecer muito a Kézia por ter participado aqui, porque, né, quando eu pensei na minha viagem e tal, eu lembrei na hora, ai, gente, será que eu convido ou não? Será que ela vai aceitar ou não? Ela deve ser super busy, mas que bom que eu falei com você, que bom que você veio aqui, fiquei muito feliz, né, foi muito gostoso, assim, a gente estava muito conectada, várias coisas que você falava, eu vi lá na página dela e tal, e né, tudo que eu estava pensando. Eu queria agradecer você, obrigada mesmo por ter vindo aqui participar com a gente. Fê, sempre incrível também aqui, obrigada, Fê, sempre ajudando, participando junto, e é isso. Nossa, gratidão, gente, pela oportunidade de estar com vocês, de estar aqui com a minha viajante, né, falando sobre isso, que é uma coisa que tanto me inspira. Obrigada mesmo, sabe, de coração. E que o universo aí nos permita nos encontrar aí por esse mundo afora. Gratidão. É isso aí, obrigado. E Kézia, o canal tá aberto para você quando você quiser fazer, já sabe para quem mandar mensagem, falar, vamos fazer um papo sobre isso aqui de viagem. Então, sim, já topei, tá? Então é só você mandar uma mensagem pra gente que a gente faz. E é isso aí, galera. Queria agradecer a todo mundo que assistiu, né? E para todo mundo que tá pensando aí, né? Tá ainda com essa amarra das viagens, não
não perca tempo, fale com a gente. Esse canal é justamente para isso, para mostrar para vocês que vocês têm pessoas para conversar sobre informação. Você não tá pagando, você não está tendo que quebrar nenhuma barreira para isso. Fale com a gente, que a gente está aqui para ajudar vocês. E qualquer dúvida, manda um inbox para a gente, mande uma mensagem para a Mel, manda uma mensagem para a Késia, tem o Instagram dela aqui também nos comentários. E espero que a gente se beije em breve, ok? Galera, boa noite para vocês. Boa Obrigado. noite. Beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.